Homem de Ferro 1, dirigido por Jon Favreau. É bem que o início aí da Marvel, do cinema, dessa afinação, dessa afinidade que deu muito certo e continua culminando aí em Vingadores Guerra Infinita. Temos também o protagonismo de Robert Downey Jr., muito importante aí para essa nova era do cinema de quadrinhos, né? Tudo bem que a Marvel já teve filme antes, mas dessa forma, não, absolutamente não. E eu falo mais sobre o Robert Downey Jr., mas antes um pouco da sinopse, se é que precisa. Homem de Ferro parte do seu alter ego, ou o contrário, né? No caso, o Tony Stark, ele é sequestrado por rebeldes ali no Oriente Médio e daí é colocado na caverna, pedido então que ele faça uma arma. Se ele não fizer essa arma, ele morre. Em vez de fazer a arma, o míssil Jericho, ele constrói uma armadura de ferro, e daí dá-se início às suas aventuras como Homem de Ferro. Eu acho esse um dos melhores filmes da Marvel, de prontidão assim. É um filme que pra mim só foi superado lá em Soldado Invernal, e é tão bom que os outros, apesar do personagem ser muito bom, nem os outros dois Homens de Ferro superam esse primeiro. Eu acho um filme bem difícil de ser superado, mas é um filme fácil, por incrível que pareça, né? É estranho isso. Acho que tudo do filme, tudo de muito bom do filme, tá nos seus personagens principais, no caso o Tony Stark e também a Pepper Potts. Um pouquinho do Rhodes, no caso aqui do Terrence Howard, que deixou o projeto, né? Porque o Don Cheadle entrou e, enfim, o Terrence Howard não quis, né? Não quis ser rico, então abriu a porteira aí pro Don Cheadle e tudo mais. Eu gosto muito desse filme desde o começo, assim. O começo ele antecede um pouco ao que vai acontecer. Então é até aquilo que saiu no trailer. Ele e os soldados dentro do carro brincando ali com relação a uma foto, né, uma selfie que eles iam fazer, e daí tem a explosão partindo para o seu sequestro. Esse começo toca Back in Black, e é quase que também um recado da Marvel dizendo que tá de volta, né? Tá de volta aí, dominando o que é seu, porque a Marvel ia falir. Na verdade, declarou falência até na década de 90. E vender alguns títulos salvou a Marvel. Inclusive, vendeu o Homem de Ferro, depois retornou os direitos justamente para fazer esse filme. Então, desde o começo, o Homem de Ferro mostra o que veio, e mais ainda, o Robert Downey Jr. mostra o que veio. É uma chance muito importante pro Downey Jr., porque a história dele se confunde um pouco com o do principal Tony Stark. O Tony Stark é um cara fanfarrão, rico, bom vivant, já teve problemas com alcoolismo e tudo mais. Coisa que aconteceu bem na vida do Downey Jr., foi preso até, né? Drogas, remédios, esse negócio todo, e daí essa é a volta do Downey Jr. Então ele investiu tudo, e depois de vê-lo no filme é muito difícil imaginar outra pessoa, convenhamos. Então ele se tornou o Tony Stark e o Tony Stark se tornou ele. É uma fusão perfeita aí de duas pessoas, um real e um ficcional. Ainda nesse comecinho, falando sobre ele, dá pra ver um Tony Stark indefeso, Tony Stark blindado da real sociedade, blindado do real problema que ele gera, né, ao lidar com esse lance do armamento, das armas e tal. Tudo isso que acontece na caverna, praticamente como o mito da caverna aí de Platão, o homem sai da caverna deixando um pedaço dele lá e vendo o mundo como ele nunca havia visto, e a partir daí modificando a forma como ele gostaria de ver esse mundo. Eu gosto da dualidade que há do Homem de Ferro, que inclusive é debatida no filme. Como ele disse que vai desarmamentar a empresa dele, né, vai tirar as armas da empresa dele, que é até um recado aí para os Estados Unidos, que está vivendo esse caos aí do lance do armamento, no Brasil de certa forma. Mas como é que ele vai tirar as armas, não vai mais fabricar armas, vender armas e tudo mais, e ainda assim constrói a sua masterpiece da destruição? E a gente vê nos outros filmes que esse assunto reverbera. Então Tony Stark é sim um personagem dúbio, é sim um personagem difícil, parece pelos quadrinhos, pela simplicidade da forma como ele age e tudo mais, que ele é um personagem né? É um personagem de uma camada só, mas não. Tem várias camadas, esse filme discutiu e ajudou ele a se discutir como um todo. A gente vai ver, obviamente, no terceiro Homem de Ferro, ele mais uma vez voltando a olhar para si. Eu sou só o homem na armadura. E esse primeiro filme já tem um pouco disso. Eu sou apenas o homem na armadura, quando ele rasteja para pegar o reator, o mini reator Arc aqui do seu peito, né? Ele rastejando, e você olha o homem que estava detonando tudo, para usar uma palavra bem rock and roll, já chego na trilha, e agora você vê esse homem rastejando ali pela sua própria vida. Discussões que são exageradas, né, no bom sentido, nos próximos filmes, não só dele, mas nos próximos filmes da Marvel. O próprio Capitão América pergunta o que ele é sem a armadura. Aí o filme avança, mas quando ele avança, ele volta a mostrar o Tony Stark, porque é a peça principal desse filme, por incrível que pareça. Não é o Homem de Ferro.
é o Tony Stark. O Homem de Ferro com a cara pintada, ou com a cor na lata pintada, digamos assim, só aparece quando? Aparece lá pra uma hora e tanto de filme, cara. Antes a gente tem ele cinza, antes tem aquela armadura rudimentar. No meio disso tudo, é sobre Tony Stark, é sobre suas origens. Ele querer fazer talvez um legado melhor do que o seu pai deixou, o Howard Stark, né? Que a gente consegue ver bem mais tarde no seriado Agente Carter. Então, quem é esse Tony Stark? Essa é a pergunta constante do filme. Por que a gente tem que justificar que esse cara vai ser o Iron Man? Por que a gente tem que justificar constantemente que esse cara vai liderar essa iniciativa Vingadores aqui no universo cinematográfico e não outros personagens que têm um poder de liderança maior, como por exemplo o próprio Capitão América. E depois de definir, eu acho que o filme enfraquece. Quando se torna um filme do Homem de Ferro, e daí a gente tem um embate final, eu acho o embate final muito fraco, enfraquece bastante o filme, perde um pouco as discussões até que, no final de tudo, né, depois, no chamado epílogo, o filme volta, que é quando ele fala que eu sou o Homem de Ferro, ganha uma nova discussão, ganha um novo peso e ganha o peso proposto lá no início. O peso de, como assim? Não houve isso na história do cinema. Como é que o herói chega e diz, sou eu? Todas as discussões que eram feitas em Homem-Aranha, discussões de Superman, por exemplo, o próprio Batman e por aí vai, nenhum deles conseguiu chegar e dizer, tá aqui, primeiro filme, eu sou o Homem de Ferro. Vamos lidar com isso daqui pra frente. Maravilhoso. Maravilhoso mesmo. Falando um pouco da parte técnica, eu gosto da maneira que o Jon Favreau filma, porque ele filma todo o tempo para esconder o CGI. Ele se tornou, a partir desse filme, um especialista em CGI e um especialista, acho que maior ainda, em esconder o CGI. Não é à toa que Mowgli foi o que foi, por conta do Jon Favreau também, amadurecendo mais ainda a sua forma de lidar com essa parte técnica. Por exemplo, o Tony Stark está voando pela primeira vez, né? Só com as botas do Homem de Ferro, e quando vai pousar, ele pousa e solta uma fumaça assim, para que a gente não veja o contato do CG ou da criação de efeito visual com o chão. E isso poderia parecer covardia, mas não, isso é fazendo esconder direitinho, o que hoje a Marvel está com muita dificuldade de fazer, por exemplo, com Pantera Negra, que o CGI é muito aparente, assim como também no Thor Ragnarok. Então nessa época o CGI era muito mais maduro do que hoje, por incrível que pareça, parece uma volta, né, um 180 graus aí, mas justamente por esse carinho de diretores que sabem lidar com esse tipo de cinema, com esse cinema blockbuster e com o cinema que o Jon Favreau antes não estava acostumado. Eu fui um crítico na época da escolha do Jon Favreau para dirigir esse filme, foi um crítico absurdo para mim, eu coloquei na época até Michael Bay para isso, mas eu estava errado, assim como várias pessoas estavam erradas, e o cara tinha muito mais a mostrar do que havia mostrado antes na sua filmografia, bem diferente dessa daqui. Gosto também do manuseio de câmera que ele tem, não é nada demais, 95% do filme não é absolutamente nada demais, são câmeras estáticas, porque tem que apostar constantemente na inclusão de poucos elementos na tela, né? Mas quando quer demonstrar alguma coisa artística, meio que consegue. Por exemplo, quando o Obadiah tá roubando o reator Arc aqui do meio do peito dele, ele coloca aqui uma câmera, um plano holandês, que dificilmente eu gosto, mas aqui para nos deixar um pouco enojados com a situação e de fato deixa. Quando o Obadiah tira e senta, a câmera reajusta e coloca os dois no mesmo horizonte. Será que são só dois ambiciosos, de certa forma? O antigo Tony Stark era um ambicioso que o Obadiah se transformou? Muito provavelmente sim. O Obadiah não teve a experiência que teve o Tony Stark dentro da caverna, né? Ele não viveu a sua caverna interior, então por isso que ele se transformou no ambicioso do mal e, teoricamente, o Downey Jr., ou melhor, o Tony Stark no ambicioso do bem. Outra discussão que o filme faz e utiliza cinematografia, fotografia para isso acontecer. Trilha sonora não poderia ser melhor, é um rock, apesar de às vezes ser um rock um pouquinho piegas ali do Ramin Djawadi, que mais tarde compõe a trilha sonora de Game of Thrones, é um rock necessário porque é sobre isso, né, cara? É Iron Man. Eu acho que poderia até pesar mais o rock, sabe? Ser uma parada um pouquinho mais de heavy metal, de bumbo duplo, para deixar o filme mais preenchido musicalmente falando. Porém, retém um pouco dos quadrinhos, essa leveza dos quadrinhos, essa pegadinha rock and roll mesmo. Então é bom que isso aconteça, mas eu preferia um pouco mais pesado. As guitarras de Tom Morello acontecem durante praticamente o filme inteiro, inclusive compondo aí um dos temas do Tony Stark nesse filme. Inclusive Tom Morello tá no filme, não sei se você sabe, mas olha aqui, ó.
esse é o Tom Morello fazendo um pequeno papel no filme. Quem não sabe, Tom Morello, guitarrista de Rage Against the Machine e também de Audioslave. Jeff Bridges fazendo um vilão extremamente caricato. Eu não gosto quando o Jeff Bridges vai para caricatura. Entretanto, quando os dois estão juntos, Robert Downey Jr. e o Jeff Bridges em cena, isso acontece umas 3, 4 vezes, cara, é atuação nível altíssimo. Eu acho que esse filme tinha tudo para dar errado. É um filme super difícil, que precisava de muito CGI e que a Marvel poderia se afundar, porque gastou muito e muito dinheiro nesse filme. E deu tudo certo. E esse filme, junto com tudo que o Robert Downey Jr. entregou e viveu para esse papel, meio que iniciou aí um legado, acaba sendo um legado já, porque são 10 anos, né? Mas mais do que isso, iniciou uma nova fase do cinema, uma nova fase do cinema comercial, blockbuster, e uma fase que vai muito longe, mas vai muito longe mesmo. E tudo por culpa desse filme, Homem de Ferro 1, 2008. É isso, eu vou fazer críticas de vários filmes aí da Marvel antes da estreia de Guerra Infinita, tá? Então vai curtindo, vai assistindo esses vídeos, é importante para me incentivar a fazer os outros vídeos. E comenta aqui embaixo qual o próximo que você gostaria de ver, que eu ainda não fiz, obviamente, porque eu já fiz vários. Mas o que você queria ver como próximo? Capitão América 1, Capitão América Soldado Invernal, Homem-Formiga? Comenta aí, deixe direitinho a sua sugestão. Se gostou do vídeo, joinha. Se não, dislike. Um beijo no coração de todos. Até o próximo vídeo e tchau.